Pessoal, Fabiano Costa do curso comofazerBonsai.com, tudo bem? Eu vim aqui mostrar hoje no Bonsai Gaúcho 2018. O meu amigo Alan Capetilha está mexendo fazendo uma demonstração de sumiê. Então vim mostrar para vocês aqui como que vai funcionar, como é que é, algumas curiosidades, tá? Vamos lá dar uma olhada no trabalho dele? Bora lá. Pessoal vendo aí, vamos lá. Simples, adaptado, né, à minha realidade por enquanto. Claro que com o tempo a gente vai buscar o material japonês, tradicional, melhor. Mas assim, a gente consegue fazer o princípio dele com aquilo que a gente encontra em papelaria, né? O papel talvez seja o maior problema, porque o papel tem que ser papel de arroz. Não pode ser folha de ofício, né? E é mais difícil de encontrar. Em Porto Alegre, a única loja que eu conheço que tem papel de arroz é a Corale, né? Quem mora em Porto Alegre sabe que é a melhor loja para material de desenho, de pintura, talvez do Rio Grande do Sul, tá? Ele vem em blocos assim, A3 e blocos A4 e folhas desse tamanho. Algumas pessoas conseguem importar rolo da China, né? Pelo aquele site que agora não lembro o nome, o AliExpress. Isso, né? Eu nunca consegui. Então, assim, mas o ideal, como o sumiê é uma arte de repetição, né? O ideal é você praticar em jornal, em outro papel, até partir para o papel de arroz, porque você vai perder muito papel de arroz. É inevitável. Então, assim, a repetição, né? No começo vai ter muito erro, você vai jogar muito. Até hoje eu ainda jogo muito papel fora, infelizmente, né? Então, assim, o que acontece? O sumiê é um tipo de aquarela, na verdade, né? E você precisa o quê? Equilibrar o tanto de tinta que vai no pincel e o tanto de água que vai no pincel. E as partes do pincel que vai ter tinta, pouca tinta e água, né? Esse que talvez seja a parte mais difícil. Você pegar com o tempo essa medida, essa sutileza, né, o tanto que você vai usar para fazer a pintura. E outro detalhe muito específico do sumiê é que cada item existe uma postura de pincel, uma posição do pincel, uma pincelada específica, um movimento de mão e de braço específico. Então você tem que aprender item por item, começando como a gente vai começar aqui pelo bambu, indo para outros tipos de planta, até chegar a animais, pássaros, que é um pouco mais difícil, porque envolve movimento, envolve anatomia, envolve musculatura, enfim, tá, gente? Depois eu vou falar um pouco de como o sumiê é usado no bonsai, como ele é equilibrado com o bonsai. Então, vamos lá. Uma dica que eu dou para quem está começando é ter papel, né, assim, um papel jornal, como eu falei, é disponível para ir testando e treinando antes de usar o papel de arroz. Então, por exemplo, se eu simplesmente pingar aqui e encostar na tinta, ela vai borrar, né? Ela vai sangrar. Não adianta, é muita água. Então, o que acontece? Você começa... Eu estou usando aqui 2 potinhos d'água, tá? O ideal seria um pote apropriado, né? Mas aqui eu estou adaptando com o que eu tinha em casa. E o que eu levei em consideração foi a borda do copo. Uma borda mais ou menos afiada, aonde eu consigo tirar o excesso de água, né, quantas vezes eu precisar, tá, gente? Outra coisa que é importante é a postura do pincel. Então a gente está acostumado, quando a gente vai desenhar, pintar em casa, ou a gente pega o lápis ou a caneta bem na ponta, né, e faz pressão e risca várias vezes, ou algumas pessoas pegam mais atrás, né, com a empunhadura que está acostumado, que aprendeu no colégio. Só que o sumiê, ele precisa ser feito sempre assim, com esses 2 dedos assim. Eu tenho esse probleminha no dedo aqui torto, mas não atrapalha. Ó. Tá? Por quê? Por que esse movimento? Porque você vai ter que fazer curvas, você vai ter que girar o pincel, né? E em alguns momentos é o mais difícil, né? Para algum tipo de pétala, para algum tipo de folha, é essencial esse giro no pincel. Não só o giro do pincel, como o giro do braço e da mão toda, entende? Então a postura é correta. O Fabiano antes colocou uma coisa, se eu pintava em pé, e realmente aqui a gente vai pintar em pé para poder demonstrar, mas o correto é você pintar sentado, com a coluna reta, ereta,
com os dois pés no chão, né? Num ambiente calmo, tranquilo, agradável, sem barulho, sem distração, para você poder se concentrar. Bom, antes de chegar no papel, você tem que conseguir planejar o que você vai fazer. Você tem que pensar o que você está querendo fazer, porque não tem volta, não tem borracha e muito pouco retoque, ou quase nenhum retoque. O ideal é não ter nenhum retoque, mas em alguns casos você consegue vir, retocar e ajeitar uma coisinha ou outra. Mas o ideal seria uma pintura direta e rápida. Então o que acontece? Quando a gente vê um papel em branco, a gente pensa, aonde que eu vou pintar? Qual é o lugar ideal para pintar? Uma regra de ouro do sommelier é: nunca comece pelo meio, nunca pinte no meio, nunca põe nenhum elemento principal no meio, seja um bambu, uma folha, uma flor, um pássaro. Por quê? Como no bonsai, o sommelier busca a informalidade, a naturalidade, né? Então quando a gente coloca alguma coisa no meio, a atenção vai direto para lá. Não existe movimento, não existe suavidade, a gente fica preso àquele centro. Então, na nossa cabeça, a gente tem que imaginar uma cruz, né, uma linha, assim, duas linhas retas, e tentar sempre usar 2/3 apenas da pintura. Colocar ela de uma maneira que, né, vai pegar 2/3. No caso do bambu, observando a natureza, você não vai ver um bambu vindo de baixo para cima. De cima para baixo, desculpa. Como um galho de pinheiro, ou um aço, ou enfim, né? Então o bambu, normalmente você vai ver ele saindo de baixo para cima, e em alguns casos, dependendo da folha, ele até pode fazer uma curva, né? Porque ele tende a dobrar, tende a pender. Mas nunca você vai fazer ele de baixo para cima direto, porque não nascem, né, assim, brotos diretamente para baixo. Geralmente ele busca a luz para cima. Então, decidido isso, qual é a área que você vai usar? Você vai começar daqui para cá, daqui para lá, um pouquinho mais para cima. É ideal, como eu falei, não começar no meio, não fazer a pintura daqui até aqui. Então você escolhe, né, uma parte aqui e começa. E aí você prepara o pincel. No caso do bambu, existem algumas maneiras de fazer bambu, não existe só uma. Existe a mais simples, que é a que eu vou fazer agora. Você molha o pincel, né? Tira o excesso, quantas vezes for preciso, e molha apenas a pontinha, né? Isso é um nanquim, no caso aqui é um nanquim bem barato, né? Então, assim, em alguns casos, até eles assim, dizem assim, você põe um nanquim barato no pote e vai colocando mais em cima. Ele vai secando e ele vai engrossando naturalmente. É tipo um truque para você não pegar um nanquim super caro e desperdiçar. Então aqui tem nanquim de meses aqui, que eu vou só repondo e usando. Então, sabendo que você tem tinta apenas na pontinha, você até pode fazer um teste, né, para saber se vai funcionar, e vai funcionar. Aí que acontece a parte mais difícil, porque você tem que saber o quanto de água e de tinta você tem para saber quantas pinceladas você vai poder dar. Porque quanto mais tinta e mais água, mais rápido você tem que fazer, porque vai acumular, não adianta. Quanto menos tinta e menos água, mais lento para poder deixar as ranhuras. Então você, depois de observar um bambu, você vai notar que os primeiros segmentos são mais curtos, e a partir do que ele vai crescendo, os segmentos vão aumentando. Então o que acontece? Você, com um movimento curto, você começa e vai e para, e sempre deixando uma pausa para dar aquele nó, né? Então você tá. Então aqui a gente tem um bambu pendendo para cima e para o outro lado. Eu poderia fazer ele totalmente para cá, mas eu já criei um movimento que vai me sugerir a próxima pincelada, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de como é que é o roster? O convidado e o anfitrião. Então esse aqui é o anfitrião, que seria o galho principal, o galho mais forte.
né? E agora a gente vai achar a posição aonde o convidado vai aparecer. No caso, eu tenho duas opções. Ou eu posso começar daqui e terminar para lá e seguir esse movimento, ou eu posso começar aqui e ir em outra direção, né, para cruzar, tentando evitar que esse X caia no meio de novo, porque o X vai, né, já é um X, ainda no meio a pessoa vai olhar direto. Então, assim, o ideal é que ele venha daqui para baixo, ou daqui para cima, ou movimento contrário. Nesse caso, eu vou usar um pincel um pouco menor, porque como ele é convidado, ele sempre tem que ser um pouco menor, né? Bom, a gente tem uma composição com 2 galhos, né? Já é uma composição interessante. Depois, com alguns galhos complementares, a gente pode preencher esse espaço que está aqui, ou preencher esse espaço aqui. Depende como essa composição vai funcionar, né? Então, sabendo disso, né, a gente pode construir mais algumas estruturas de galho, ou partir para as folhas, que é o mais difícil. Pode não parecer, mas é o mais difícil. Então, assim, as folhas, elas precisam de um movimento único. E elas geralmente são feitas em grupos, ou de 3, ou de 5, ou de 7. Né? A gente sabe que a gente evita números pares, né, no bonsai, e no sumi é igual. Né? No caso, o 2 é permitido, como no bonsai é permitido o 2 também, né? Então, assim, a gente evita sempre o número 4, né, que na cultura japonesa é o número do azar. Então a gente começa a construir a nossa estrutura de folha a partir, né, dessa decisão de grupos. Então eu vou fazer um grupo de 3 folhas aqui. A folha, você tem que estar com a postura do pincel totalmente reta, tá? Com uma pincelada só, você vai encostar, puxar e soltar. Né? Aqui ainda está um pouquinho errado, podia ter uma pontinha um pouquinho melhor ali. Mas como eu vi, o cara está um pouquinho nervoso, né? Primeira vez, então vai ser assim mesmo. Então, a partir da primeira folha, você decide se você quer fazer uma composição com 3, com 5 ou com 7. No caso aqui eu vou fazer com 3. Tá? Aqui está como se fosse um pouco de lado. Aqui dá para ter uma pontinha também. Então a gente nota que ele está começando a se preencher, né? Agora eu tenho que tomar uma decisão se eu vou preencher esse espaço, se eu vou preencher esse espaço, né? Ou se eu vou criar alguma coisa aqui. Também buscando a triangulação, né? É importante essa triangulação. Mas não tem assim, tipo, sobreposição de pinceladas não se faz? Tem, direto. Uhum. Isso é uma coisa que tu tem que levar em consideração. Se tu quer colocar coisas no fundo, coisas na frente, geralmente o que está mais no fundo é mais claro. A posição do sol que tu quer levar em consideração, no caso aqui ficou mais escuro esse lado, então tu tá batendo daqui, né? Se eu faço assim aqui e invertesse o outro lado, não ia ficar coerente. Essas coisas vão surgindo com o tempo e com a observação, né? Assim, não tem problema em sobrepor. Tu tem que levar em consideração que se tu passar em cima, a última pincelada vai ser mais aparente, né? Então talvez tu use um tom mais claro, né? E assim por diante. Então aqui, como eu quero fazer uma coisa simples e rápida, eu vou fazer alguma coisa mais minimalista e não tão rebuscada, tá? A mesa está balançando.
Bom, eu tenho uma quantia razoável de folhas aqui, né? Agora eu posso criar os galhos que estão segurando elas, na verdade, né? É importante a gente colocar a folha primeiro, Esse papel tá seco. esse papel tá, nesse caso aqui tá. Em alguns casos a gente pode molhar ele, quando a gente quer um efeito de esfumaçado, que a tinta vaze um pouco. Tem gente que gosta de pintar gato, e alguns gatos têm o pelo bem, né, aberto assim. Então você molha bastante papel e dá a pincelada e ela vai fazer o trabalho sozinha. Ela vai espalhar sozinha. É isso? Pode ser que ele não estava amanhã, do tamanho do... Bom, é basicamente isso, tá, gente? Claro, não é uma masterpiece, né? Eu não vou conseguir criar uma coisa assim maravilhosa em pouco tempo né? Mas assim, essa é a base. Isso aqui é o básico do sumier. Assim que você termina, você já pode assinar. No meu caso aqui, mais uma vez, estou usando o jeitinho brasileiro, né? Que brasileiro é incrível. Então, eu mesmo fiz o meu carimbo, no caso é um selo. Esse carimbo, as pessoas querem saber o que é aquilo. É a assinatura do artista. Então, assim, ele pode ser desde um logotipo, o seu nome em japonês, ou o seu nome em coreano, ou a marca da família, um rostinho rindo, um smile, não interessa, mas tem que ser uma coisa que você decidiu. E geralmente ele é entalhado em pedra sabão, ou em madeira, e um artista específico faz isso pra você. Como eu estou começando, eu fui lá e fiz o meu selo eu mesmo, né? E depois eu mostrei pro meu professor e ele falou, não, vai usando. O que acontece? O selo, ele define o momento que o artista está na carreira. Então, se você pegar um sommelier famoso, de um artista famoso, você vai ver lá que tem 2, 3, até mais carimbos. E um é quadrado, um é retangular, outro é redondo. O que significa? As fases que aquele artista passou, né? Então, só que o que acontece? Não é só no Brasil que tem gente que burla essa jogada. Alguns artistas, para parecer mais pomposo, põe um monte de selo e pronto, né? E largo ali. Mas, claro, que quem conhece vai saber, né, o que acontece. Então, o que eu fiz? Eu fiz um carimbinho, eu mesmo, esculpi, com um material que seca no forno, eu não lembro o nome agora, mas é um material para modelagem, enfim. Não, é um material sintético, é um material que tu usa e faz no forno. E usa um carimbo, né, normal de carimbo. O carimbo, ele tem que ser colocado de maneira a compor o quadro também. Ele não pode ir em qualquer lugar, né? Então, assim, nesse caso aqui, o lugar mais óbvio seria aqui, né? Porque é o lugar que sobrou mais espaço. Só que, se eu colocar ele nessa linha,
eu vou mais uma vez sugerir uma linha reta e monótona, como no bonsai. Então assim, a gente tem que evitar fazer alguma maneira que o espectador se prenda a alguma coisa dentro do sommelier, que a visão dele percorra o quadro de maneira suave, harmoniosa. Então onde eu vou botar? Eu vou botar ele aqui assim, mais ou menos, tá? É ideal ter alguma coisinha embaixo, mas aqui o feltro já está bem maciozinho. Então você vai ali e assina. No caso aqui, se eu falasse japonês e escrevesse em japonês, eu poderia botar um poema, botar a data, poderia botar o nome do quadro, né? Poderia fazer qualquer coisa do gênero. Legal. Depois que tu... Muito bom. Não, quero teu rosto junto, É, né? basta, é. Muito bom. Parabéns, meu amigo. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser vir aqui, a gente está disponível. Quer aproveitar e falar um pouquinho da Stockcash? Ah, é verdade. Bem, gente, o que vocês viram agora foi o Alan Capetilha, né? Deu uma aula sobre sommelier pra gente. Deixou colocar no canal, obviamente, né? É uma aula muito legal, básica, porém muito instrutiva, que faz parte de uma arte correlata ao bonsai, né? Por favor, quem gostou, vamos lá dar um like, né? Obrigado por estar com a gente vendo esse vídeo, é muito bacana, né? A gente tem que dar força aos grandes artistas brasileiros, pessoas que estão trabalhando nas artes orientais e estão divulgando o bonsai, inclusive, né, no Brasil. Muito obrigado. Se inscreva no canal, que não está inscrito ainda, tá? E quem não conhece o curso, clica lá no www.comofazerbonsai.com, que é o curso online que está levando bonsai para todo mundo, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até mais.